muito bom dia a todos. Aqui é o Flávio Crozara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 19 de setembro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Na semana passada nós vimos o IGP-10, uma medida importante de inflação no Brasil, dar nova deflação no mês de setembro, indicando menos 0,9% na inflação relativa a setembro com fechamento no dia 10. Isso traz o IGP-10 para níveis mais baixos, em 8,24% nos últimos 12 meses, e que nos indica que é bem provável que o fechamento da inflação para 2022 fique bem próximo dos números já indicados pela equipe econômica do governo federal, de algo entre 6% e 6,5%, apesar de estar bem acima daquilo que é a meta da inflação, o teto da meta da inflação, mas dentro daquilo que já era esperado pelo governo. O mesmo deve acontecer com o crescimento do PIB, algo mais entre 2,5% e 3% para o ano de 2022. Essa semana a gente vai ter as reuniões que vão decidir as novas taxas básicas, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido e em alguns outros países, mas esses são os principais que nos afetam. No Brasil, a expectativa é de que venha a manter a atual taxa básica de 13,75%, porém, tem uma parte dos economistas que defende ainda um novo aumento de mais 0,25%, para que a nossa taxa básica feche o ano de 2022 em 14%. Lembrando que a redução da taxa básica deve acontecer só a partir do segundo trimestre de 2023. Um pouco mais longo do que aquilo que era a expectativa anterior, que imaginava-se que fosse ter uma redução, começar a redução já no primeiro trimestre de 2023. No quadro eleitoral brasileiro, a situação continua muito parecida com o que estava, sem grandes alterações, as pequenas movimentações dentro da faixa que já era esperada, do desvio padrão já esperado para cada um dos candidatos, até mesmo em relação a Ciro Gomes e Tebet, que mantém o mesmo patamar que já estavam há algum tempo. No mercado internacional, o que a gente viu foi a produção industrial na China e a venda ao consumidor disparar na semana passada, indicando que aqueles apoios que o governo federal chinês fez em relação à redução de taxa de juros para empréstimo interno, ele acabou surtindo o efeito esperado, e isso pode ajudar muito os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, porque afeta diretamente o preço das commodities. Na zona do euro, o que a gente viu foi uma inflação continuando dando as caras, uma inflação acima daquilo que era esperado há algum tempo atrás, dentro da expectativa, mas acima daquilo que era esperado há um tempo atrás, e bateu 9,1% nos últimos 12 meses. É um recorde histórico, a zona do euro nunca teve uma inflação tão alta. Lembrando que a expectativa de 2% já, por enquanto, não tem muita possibilidade de ser conquistada, porém o Banco Central Europeu continua navegando no sentido de aumentar a taxa a níveis que forem necessários para poder chegar a taxa, retornar a inflação à taxa de 2% ao ano. Nos Estados Unidos, a expectativa continua de aumento de 0,75% na taxa básica norte-americana, pelo Fed, o Banco Central norte-americano, mas já existe uma parte dos economistas que indicam a possibilidade de aumento de até 1% nessa reunião que vai acontecer na quarta-feira agora. É claro que isso aí é um número realmente importante, chega a ser assustador para o mercado norte-americano, eles não estão acostumados com uma elevação tão rápida de taxa básica, mas o Banco Central norte-americano ele acabou demorando demais para poder começar o aumento das taxas e por conta disso acaba que a aceleração desse crescimento acaba sendo necessário que seja maior do que o inicialmente previsto. Vamos precisar entender até onde que vai isso de verdade, porque isso pode afetar de forma significativa o preço do dólar e, consequentemente, o da Bolsa Brasileira também. No Reino Unido, a reunião que era para acontecer a semana passada, na segunda-feira da semana passada, foi transferida para essa quinta-feira por conta do falecimento da Rainha Elizabeth II e também promete um novo aumento, porém, algo entre 0,5% e 0,75%. O Reino Unido já vem aumentando forte a taxa básica há mais tempo do que
o restante da zona do euro, principalmente, e até mesmo dos Estados Unidos, e isso aí traz um pouco mais de conforto, apesar de que a inflação no Reino Unido já está batendo 2 dígitos. A última medida bateu 10,1%, lembrando que lá também a meta da inflação é de 2% ao ano. Ou seja, o trabalho que toda a Europa vai ter e Estados Unidos, o hemisfério norte de um modo geral, para poder manter a inflação dentro de números controláveis é bastante grande e promete dar uma briga muito forte daqui para frente, envolvendo inclusive outros mercados que podem ser influenciados por isso. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.